Estaremos meditando em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, que diz: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essas extraordinárias palavras do apóstolo Paulo ganham maior sentido quando consideramos o contexto das palavras. Paulo escreve em circunstâncias extremamente desfavoráveis. Em Roma, em seu último encarceramento, falta a Paulo o mínimo conforto. O clima da execução paira no ar. No corredor da morte, como dizem, Paulo examina sua trajetória desde seu chamado por Cristo e então imortaliza seu testemunho final. As palavras ditas por Paulo são sublimes. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nada de incerto, nenhuma dúvida, nenhum desânimo ou ressentimento. Observe ainda que Paulo diz no verso 10, Demas me abandonou. Alexandre, o ladroeiro, causou-me muitos males. E falando da igreja em Roma, Paulo observa, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Está aqui, 2 Timóteo 4, verso 16. Demas é mencionado em duas outras epístolas. Em Colossenses capítulo 4, verso 14, também em Filemão, verso 24. Indicado como um coobreiro, alguém do círculo íntimo do apóstolo, mas Demas desertou, amando o presente século. Alexandre é mencionado no outro texto que está em 1 Timóteo capítulo 1, verso 20. Um membro da igreja blasfemador que lhe causou grandes males, talvez tendo apresentado acusações contra o apóstolo perante o império, precipitando a condenação de Paulo. Pior ainda, dos irmãos de Roma, ninguém o assistiu. Na epístola aos Romanos, no capítulo 16, 30 pessoas e seus familiares são mencionados por nome, mas todas o abandonaram. Paulo está escrevendo a um amigo, Timóteo, e faz referência a outro coobreiro, Marcos, indicando que Lucas permanecera ao seu lado, 2 Timóteo 4, verso 11. O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que você, que eu, podemos preservar a fé, apesar daqueles que o desapontam, apesar dos Demas, apesar dos Alexandres e também dos indiferentes. Paulo ainda está afirmando outra coisa. Você pode manter a fé em comunhão com os Timóteos, os Marcos e os Lucas da igreja. Você já os viu em sua igreja? E finalmente, os versos 17 e 18 de 2 Timóteo capítulo 4 diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Eu repito, eu e você podemos preservar a fé apesar daqueles que nos desapontam. Deveremos nos manter em associação com aqueles que são fiéis a nós, que não nos decepcionam. E, acima de tudo, podemos preservar a fé por causa do Senhor Jesus Cristo. A graça de Jesus irá nos assistir. A presença de Jesus, infalível, nos acompanhará. E Jesus irá derramar o seu poder sobre nós e nos protegerá até a entrada final em seu reino. Que essas palavras do apóstolo Paulo fiquem gravadas em nossa mente. Que nós não desanimemos pelos que nos desapontam, pelos que nos traem espiritualmente, mas que possamos perseverar, mantendo comunhão com aqueles que são fiéis a nós, como os Timóteos, os Marcos e os Lucas que existem na igreja. Que Deus nos ajude a perseverarmos na fé. E com certeza, assim como Paulo combateu o bom combate e completou a carreira, guardou a fé e tinha certeza que a coroa da justiça estava guardada a ele, e não somente a ele, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus, assim também poderá ser conosco. Que Deus nos abençoe. Iremos orar. Nosso exército de orações está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos.
Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos na Tua presença, te agradecemos por todas as bênçãos, proteção, livramentos que nos destes até aqui, te agradecemos por mais um dia de vida e queremos te agradecer, Pai, por tudo que tens feito por nós e especialmente pelos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que participam conosco cada dia destes momentos de reflexão, de oração. E também, Pai, nós pedimos que a Tua graça, a Tua misericórdia seja estendida a cada um daqueles que estão nos escrevendo cada dia, pedindo orações, problemas que enfrentam, necessidades que têm e situações que precisam encontrar uma solução. E sabemos, Pai, que Tu conheces cada caso, cada pessoa, conheces cada problema e Tu tens a solução, Pai. Ajuda-nos a nos mantermos firmes, confiantes em Ti, que nós possamos preservar a nossa fé, assim como Paulo preservou a sua fé até ser decapitado, ser morto por causa do Evangelho. Muitos o abandonaram, mas ele preservou a fé, especialmente por aqueles que se mantinham fiéis a Ele e leais a Ele. Ó Pai, enfrentamos muitas lutas, muitos problemas neste mundo. Tenhas misericórdia de nós, que nós possamos também estar combatendo esse bom combate através da Tua força, do Teu poder em nós, que possamos ter a certeza de que a coroa da justiça nos está guardada e que nós a receberemos das mãos do Senhor Jesus quando Ele voltar para nos buscar. Queiras, ó Pai, estar com todos aqueles que neste momento estão clamando a Ti, todos aqueles que estão clamando por alguém, que Tu concedas bênçãos conforme for a Tua santa vontade e perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.